Virar um pouquinho mais assim, para aparecer minhas fotinhos aqui atrás. O chat vai aparecer assim, dona Denise. Tá ótimo. Aquelas fotinhas ali atrás ficam mais bonitinhas, né? Quando elas aparecem, né? A coleção da senhora? As minhas crianças. Já está todo mundo assistindo a gente. Ah, é? Sim, senhora. Eu só gero o link para colocar nos grupos para todo mundo acompanhar. Nós já temos 20 pessoas online. Que bom. Na hora de começar, assim, começar a fala, você me avisa, tá? Já tá ao vivo, já tá todo mundo ouvindo a nossa fala. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Iniciamos em breve. Seja bem-vinda, dona Denise. Obrigada. As professoras e professores começam a entrar no nosso espaço de formação. Então, nós temos professores de modalidade creche, nós temos professores do fundamental. Bom dia, Roseli, tutora, bom dia. Temos tutores, temos atendentes, né? Temos professoras das EMEIs filantrópicas que estão participando desses momentos de formação diariamente. Temos as escolas que nos acompanham. Bom dia, equipe do Walter Bini. Lúcia Souza, bom dia. Então, conforme elas vão entrando, elas vão nos cumprimentando, Legal. né? Nós temos 45 pessoas online. Acredito que a gente possa começar o encerramento de um trabalho que começou como uma ação de formação para um grupo de 37 professoras, né? A ideia era atender às necessidades que eu observava de maneira muito pontual no grupo que eu coordeno, que são as professoras de maternal 2 da modalidade creche no município de Lins. Então, com questionários e mesmo nas conversas com elas, essas conversas que a senhora pede que a gente faça com as crianças, liga para as crianças, eu faço com elas, né? Oi, tudo bem? Olha, faça tal coisa para mim. Oi, como você está? E nesse trabalho eu percebi que algumas estavam com o semblante muito cansado, com os olhares muito tristes, com a estafa visível. E, como formadora, eu tenho que enxergar a necessidade das minhas professoras. E eu falei, eu preciso ajudá-las, eu preciso conversar com elas sobre saúde, eu preciso conversar com elas sobre exercícios físicos, relatos de problemas de coluna, porque nem todas têm um mobiliário adequado para fazer o trabalho em home, muita ansiedade. Então, a ideia surgiu disso. E o trabalho cresceu, né? Os professores e os coordenadores das outras unidades. Posso falar para os meus professores assistirem também? Claro! E nós conseguimos alcançar números que realmente me surpreenderam, né? Eu falo e vou acompanhando no celular, porque tem algumas perguntas
que as professoras não gostam de fazer ao vivo, então elas mandam no nosso privado, né? A senhora também tem isso, né? Com certeza. Então, assim, primeiro, para algumas pessoas que são novas aqui hoje, o que é um webinário? Eu expliquei isso no primeiro dia. Nós estamos no mundo digital, então um webinário é um seminário pela web, né? É uma série de encontros, um congresso, em que a gente se usa dos meios digitais para conversar e para acessar as pessoas e trazer conhecimento. E eu escolhi o mês de julho, porque o mês de julho seriam as nossas férias escolares, né? Apesar de todos terem usufruído do benefício das férias, elas não se desligaram nesse período, elas estavam muito ansiosas porque elas acreditavam, como todos nós, que em 40 dias a gente já estaria de volta. Então, elas tinham acabado de chegar, elas construíram material, elas queriam fazer curso, elas queriam leituras. E desde o primeiro momento eu orientei as minhas professoras: descansem, nós não sabemos o que vem pela frente. Mas se vocês já estão tendo férias, é porque em julho não tem férias. Então, esse webinário era um alento para elas. Então, eu vou colocar alguns dados bem simples, uma tabulação bem simples para a gente. A senhora está conseguindo observar? Sim, sim, claro. Então, nós tivemos, logo no final do mês de junho ainda, que seria a primeira semana do mês de julho, uma abertura, né, que eu fiz sobre o que seria esse webinário. Apesar de ter um público esperado de 37, incluindo os meus diretores, 47 pessoas, nós tivemos 608 visualizações só nesse primeiro vídeo, nessa primeira transmissão. E aí, após a transmissão no Facebook, eu coloco todos os vídeos no meu canal do YouTube também. Porque muitas pessoas não têm Facebook, porque não gostam de rede social. Mas o link do YouTube, ele permite que qualquer pessoa tenha acesso à informação. E aí, a minha primeira convidada foi a Juliana, né? Professora nossa da rede de arte, falou sobre poética pessoal, né? E tivemos 817 visualizações, né? Além de outras 10 no meu canal do YouTube. Juliana, só fazendo algumas lembranças, falou sobre a importância da arte nesse momento, né? Do momento social que nós estamos vivendo, da arte, música, arte, literatura, arte, vídeos, filmes, e como isso pode nos ajudar nesse momento. Eu também convidei a nossa super nutricionista, Viviane Manuela. Foi uma surpresa ótima, né? O vídeo da Viviane teve 1.600 visualizações e a Viviane conversou conosco de forma muito clara sobre problemas alimentares e deu dicas de refeição na quarentena. Foi um dos encontros que teve mais comentários, porque as meninas queriam realmente saber sobre alimentação, sobre o que elas estavam fazendo de errado, apesar de já saberem, todos nós sabemos o que fazemos de errado, mas foi um encontro maravilhoso. Também convidei a Josiane Gomes, assistente social, diretora na penitenciária de Balbinos, na penitenciária 1 de Balbinos, que faz um trabalho de saúde, tanto com os servidores da instituição onde ela atua, quanto com os detentos. E ela nos falou sobre cuidados, a importância de nós nos cuidarmos, né, de olhar para a gente, deu dicas importantíssimas de aplicativos que nós podemos usar a nosso favor para auxiliar na concentração. Também foi um encontro muito produtivo.
A nossa super coordenadora Daniela, nós não podíamos deixar de fora, né? A Dani, falar sobre literatura. Na verdade, foi uma fala espelho, eu brinco que eu e a Dani temos convicções muito parecidas com relação à literatura e a importância de ler nesse período de isolamento e também para os nossos professores de fazerem as leituras literárias para se distrair, para um momento de lazer. E também convidei a nossa supervisora Denise Rocha, né? Dani teve 642 visualizações, também foi muito vista no meu canal do YouTube, né? 33 visualizações no canal. Como as pessoas já viram no Facebook, elas não retornam. É só quem não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo. A Denise Rocha veio falar sobre um assunto que os professores precisam, que as famílias precisam, que é o eixo da interação e da brincadeira na educação infantil. E foi uma aula, né? Tanto que nós a convidamos para fazer uma segunda parte. Né? O assunto foi tão comentado, teve tantos acessos e tinha tanto que a gente queria mais, que novamente na semana seguinte a Denise voltou com a parte 2. Então, nós tivemos 745 visualizações nesse vídeo. O professor Eduardo também é nosso professor na rede, falou sobre atividades físicas na quarentena, que ele não quer nenhum atleta, não é para a gente sair, né, da quarentena crossfiteiro. A gente precisa se movimentar, deu dicas importantíssimas de pequenas ações que no dia a dia em casa nós podemos fazer para auxiliar a nossa saúde física e também a relação da saúde física com a saúde mental. O professor Eduardo teve 967 visualizações e mais 11 no meu canal do YouTube. O professor Fernando, também nosso professor da rede, né? Mestre pela Unesp de Bauru, ele falou sobre aprendizagens, tudo que nós, professores, estamos aprendendo agora, todas as necessidades e demandas e novos saberes, como todo mundo diz, né? O novo normal, os novos saberes, os aplicativos, pessoas que mal manuseavam um computador e que já estão editando vídeos. Então, nós tivemos um avanço muito rápido, foi um debate muito legal, muitos comentários. A professora Daiane, nossa convidada também, a Daiane foi servidora nossa na rede, hoje trabalha com consultoria, mas foi uma semana muito especial, porque a gente estava se preparando para a votação do Fundeb na Câmara, que seria na semana seguinte. Então, o convite à professora Daiane se deu, né, pensando em o Fundeb aprovado também faz parte da saúde do professor. Né? Nós precisamos de um Fundeb permanente, né, para que as nossas ações também possam continuar a ser executadas. A professora Daiane teve 899 visualizações e não foi no horário normal das 10 horas, ele já foi no horário do HTPC, porque era um assunto que eu queria muito trazer para as minhas professoras. Então, isso foi à noite, né? E mesmo assim tivemos muitas visualizações. A professora Tânia, da EMEI Dom Bosco, aceitou o convite de ensinar as nossas colegas a contar histórias, as estratégias que ela usa. A Tânia tem feito um trabalho muito bonito e eu queria dar voz para uma professora da nossa rede, né? Então, a professora Tânia, como a minha predileção sempre é pela literatura, eu a convidei e agradeço por ter aceitado também esse convite. E aí, eu mesma, como as minhas professoras ficavam assim, você está falando muito pouco,
né? Nós precisamos ouvir como se fosse num HTPC. E aí eu retomei algumas falas sobre rotina pedagógica, né, para ninguém surtar, para conseguir se organizar com a alimentação, com os pequenos exercícios. Eu tive uma convidada especial também que aceitou prontamente o convite, saiu de uma conversa no sábado à noite no Insta. Ela fez uma postagem sobre a Covid-19 e eu já respondi na hora. Minhas professoras precisam te ouvir. Você fala com muita propriedade nos seus posts, né, no Insta, nas redes sociais em geral, e eu quero que você converse com elas. Aí ela prontamente, mas como? Eu falei, não, está acontecendo um evento assim, 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 vamos organizar e você vai conversar conosco. E nós tivemos 2.200 visualizações desse encontro. É Foi um fantástico. encontro, foi um encontro muito positivo e trouxe informações muito práticas para nós a respeito das síndromes respiratórias, do que é o vírus. E eu também convidei o Caio Daniel, Caio é publicitário, né? Trabalha como assessor de imprensa na Secretaria de Administração Penitenciária, gerencia todas as publicações da SAP de todo o estado de São Paulo, e ele conversou conosco sobre redes sociais, como trazer os nossos pais para mais perto da gente utilizando as redes sociais. E ele também falou conosco sobre espiritualidade, sobre a importância de acreditar em alguma coisa nesse momento, né? Também foi uma fala no período da noite, nós tivemos 1.300 visualizações nesse encontro. A nossa tutora, Josimara, abordou um tema muito importante, que é a violência doméstica em tempos de pandemia, e como que nós, professores e educadores, podemos olhar para esses familiares e ver os pequenos sinais, como que eu, coordenadora, olho para as minhas professoras e vejo esses pequenos sinais. A nossa supervisora Denise voltou, fez a segunda parte, né, da interação e da brincadeira, e ainda tem mais. Nós vamos organizar um HTPC. Tivemos 1.100 visualizações nesse encontro. A professora Elisete voltou conosco e falou especificamente da Covid, né, sobre morrer de Covid ou por Covid, com Covid, e teve 1.000 visualizações, e ainda teve um plus, que ela convidou um aluno de medicina, do último semestre de medicina, que se chama Gustavo, que é amigo das filhas dela, que cursam medicina também, que fez um vídeo curtíssimo, né, que nós divulgamos também, muito claro, sobre a Covid-19. A nossa parceira, né, do Projeto Cuidar, né, da ETEC de Lins, enfermeira padrão Rosângela Badini, falou sobre a automedicação, né, como nós brasileiros nos automedicamos e quais são os perigos disso para o nosso cotidiano, para o futuro da nossa saúde. O nosso último encontro ontem foi com a psicóloga do núcleo, né, a Geisla, que conversou conosco sobre luto, né? Não só o luto da morte de mais de 80.000 brasileiros, mas do luto do dia a dia, do luto de perder a rotina, do luto de perder o trabalho, muita gente desempregada, do luto de perder a escola, de não ter o contato diário com os amigos, do luto de não poder fazer uma festa de aniversário ou um casamento. E hoje eu recebo a senhora, né, que sempre foi uma grande incentivadora da formação de professores. Não tem números aqui, esses números serão completos, assim, quando nós terminarmos esse encontro, eles serão encerrados, mas já agradecendo, né, a senhora sempre deu liberdade
né, para que a gente tomasse essas iniciativas, né, de formar professores. Vou fazer um webinário. A senhora não pergunta para que um webinário. A senhora confia que vai ser uma ação de formação, não importa o meio, e dá total liberdade para a gente fazer essas ações. Foi muito interessante esse trabalho que eu fiz ontem de tabular esses dados. No total, em 19 encontros, nós tivemos quase 16 mil visualizações no Facebook da Secretaria Municipal de Educação. 15.940. Esses dados foram fechados ontem às 15 horas, então pode ter alguma diferença nesses números. 1.772 comentários, compartilhamentos, 91 compartilhamentos. Quando você compartilha um vídeo no Facebook, você faz com que mais pessoas tenham acesso. E mais 416 visualizações no meu canal do YouTube. Então, nós tivemos uma média de 18.219 pessoas alcançadas. É um número bastante alto e que me mostrou que sim, eu estava no caminho certo. E gostei muito. Foi importante realizar esse trabalho para a minha formação, para a questão do uso da imagem. Então, foi bem interessante, né? Nós tivemos participantes de outros estados, inclusive, né? Pessoas com quem nós começamos a criar vínculos, trocando experiências. Um beijo para as meninas lá do Paraná, de Curitiba. Contatos que as redes sociais favorecem, né? Por favor, dona Denise. Bom dia a todos. Né? E tudo isso que a Karina colocou, na verdade, foi fruto de um trabalho que primeiro surgiu da ideia que ela teve, mas ele foi sendo construído ao longo desse processo todo. Né? Ele não estava pronto ainda como um projeto extremamente definido, o que é importante também a gente ter projetos definidos, mas ele foi sendo construído, e o que eu senti foi assim, começou uma ideia da Karina, aí estendeu-se até a supervisão, quando ela envolveu a Denise, estendeu até a escola, quando ela trouxe uma tutora para falar, a Josimara, ela está afastada, mas ela é nossa tutora, aí ela vai até a escola, traz uma professora de uma escola filantrópica, ela vai até uma instituição parceira, traz uma pessoa para falar sobre a questão, principalmente da saúde, ela vai... Cozinha piloto. Ela foi buscando, né, os diferentes, e as ideias foram surgindo no decorrer desse tempo. Isto é fruto de inspiração. E a educação também é feita pela inspiração. Né? Muitas vezes nós nos colocamos numa situação dentro da sala de aula, ou mesmo na escola, em que a gente tenta usar todos os conhecimentos técnicos que a gente tem para encontrar uma solução e não consegue. E, de repente, naquele momento, nós, buscando uma saída para resolver o problema, a gente recebe uma inspiração. Algumas pessoas atribuem isso ao seu subconsciente, outras pessoas atribuem isso os religiosos atribuem isso ao sobrenatural, né, a Deus, mas eu atribuo apenas à inspiração. Então, houve uma inspiração. Né? Nesse momento, enquanto a pessoa que poderia decidir isso, se ia ou não ocorrer, eu só podia dizer sim. Não é? E olha a extensão que esse projeto atingiu. E eu acredito que por estarmos usando uma rede social, uma não, né? Várias mídias dentro das redes sociais, nós
vamos atingir muito mais pessoas. Mas esse desafio também não é por acaso. Esse momento de pandemia desestruturou tudo aquilo que nós acreditamos enquanto profissionais de educação, enquanto familiares, enquanto alunos, enquanto cidadãos. Tudo isso foi chacoalhado, jogado para o alto, e agora fica na peneira apenas aquilo que realmente for essencial e que realmente contribua para cada um de nós. Contribua na formação humana, na formação profissional, porque eu não posso só me formar como profissional. E eu vou passar aqui algumas coisas para vocês, alguns dados, vocês vão perceber assim, olha, a formação profissional é essencial. Mas eu posso ser um excelente profissional na parte técnica e não ter equilíbrio emocional, e não ter o olhar humano que todos os processos de educação exigem. Até o processo que a família faz dentro de casa, né? E o processo que ocorre na escola. Porque o processo, a educação é uma coisa que ela não ocorre apenas dentro da escola, ela tem a base essencial dela iniciada na família. Quando a gente fala em escola, nós pensamos em padrões de comportamento que nós entendemos como aceitáveis, pensamos em conteúdos que precisam ser aprendidos pelas crianças, não é? Mas nós não podemos separar escola e família, né? A família ensina conteúdos? Sim, muitos conteúdos. Uma criança, quando chega, por exemplo, aos 4 anos na pré-escola, na primeira etapa, ela já tem conteúdos. Com certeza, alguém da família já contou com ela um dedo, 2 dedos, 3 dedinhos, né? Ela já brincou com algumas pecinhas, o amarelo, o azul, o verde. Isso é conteúdo. As formas geométricas, o redondo, que é a da bola, o círculo, o quadrado, o triângulo. Isso são conteúdos. E muitas vezes isso são procedimentos que a família faz, né? Hoje, tudo isso está sendo revisto. Tudo isso precisa muito ser repensado. Como formamos profissionais? Como esses profissionais estão sendo trabalhados, né? E como é que essas famílias estão olhando para isso, para esse trabalho e para todo o processo de educação que a gente acredita e que a rede hoje faz. Porque a rede municipal de Lins é uma rede de excelência. Isso eu posso falar com muita certeza. E a grande maioria dos profissionais sabe que eu sou uma profissional de carreira do Estado. E hoje, com o período que eu fiquei aqui trabalhando junto com vocês, eu posso afirmar muito claramente, a rede municipal de Lins é uma rede de excelência. Ela era quando eu cheguei, tá? E o nosso trabalho durante esse período foi exatamente assim, vamos priorizar a questão da formação, vamos trabalhar realmente aquilo que é a essência, que é o professor ter domínio de conhecimentos que são essenciais para que ele consiga, durante o seu trabalho, lançar mão desses conhecimentos. E quando eu comecei falando da inspiração, nós não podemos contar só com a inspiração. A inspiração é algo que surge em momentos necessários. Mas se eu não tiver também os conhecimentos técnicos, se essas duas coisas não estiverem juntas, nós não teremos resultados satisfatórios. Nós teremos bons resultados e nunca sairemos da média. Eu me pergunto e pergunto para vocês,
hoje, na estrutura de vida que nós temos hoje, nessa estrutura nova de escola que nós tivemos que descobrir ao longo do tempo. E olha que tempo, né? Porque essa escola diferente, ela surgiu no final do mês de março. Nós estamos há 4 meses. Há 4 meses. Trabalhando uma escola diferente. Nós sabíamos fazer isso? Não, nós fomos aprendendo e tivemos que aprender muito rapidamente. Então, por exemplo, o professor Fernando, quando trouxe toda a questão da tecnologia, todos nós tínhamos um contato com a tecnologia, com as mídias, mas nós nos apropriamos disso apenas para uma forma lúdica, para um lazer, para um momento que você está na rede social, e hoje não. Hoje, obrigatoriamente, a tecnologia está dentro da escola, está dentro da nossa casa, mas de forma profissional. Nós descobrimos o uso profissional dessa tecnologia. Isso é muito bom. Né? Quando acabar a pandemia, nós não teremos mais necessidade de usar a tecnologia? Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que nós aí estaremos construindo uma ação mais profunda e mais apurada, porque nós estaremos fazendo o ensino presencial e estaremos utilizando a tecnologia dentro das nossas aulas, dentro da nossa escola. Ela já está sendo incorporada por nós. E foi preciso que cada um de nós fizesse o nosso trabalho de formação. Nós precisamos muito. Todo mundo teve o desafio de descobrir como utilizar esses instrumentos. Isso também é formação. Esses momentos de encontro que ocorreram aqui foram essenciais. Nós não estamos num momento fácil. Eu estava assistindo, né, a vários eu assisti, alguns eu consegui assistir integralmente, só assistindo, mas outros eu não consegui assistir integralmente, porque além de assistir, eu estava com alguma atividade, então eu conseguia pegar alguns trechos e não a fala toda. Mas nós percebemos que há uma preocupação muito grande com a saúde. E ao trazer vários assuntos nesses encontros, a Karina nos mostrou que a gente não pode estar só preocupado com a saúde física. Nós temos que estar muito mais preocupados também com a saúde emocional, né? Com a nossa saúde psicológica. E uma coisa me chamou muita atenção, e eu tenho falado e repetido isso em outras reuniões, em outros momentos. Assim, acho que eu fiquei muito intrigada quando ela falava com os professores, falava, gente, todo mundo tem que tomar banho todo dia, não pode ficar o dia todo de pijama, você precisa sair da sua cama, trocar de roupa, se alimentar, se preparar para o trabalho. Aí um dia eu chamei ela aqui na minha sala e falei, Karina, me fala uma coisa, por que você está falando para todo mundo tomar banho? Aí nós tivemos uma conversa, achei muito interessante, porque realmente nós começamos a nos boicotar, a nos sabotar. Né? Nós somos profissionais, nós somos adultos, nós temos condições, né, de pensar e de refletir, e essa fala foi importantíssima. Tá? A partir desta fala da Karina e desses momentos de encontro, eu comecei a pensar, né, e nós temos uma equipe fabulosa de trabalho. Se vocês olharem para todo esse webinário que foi feito, 50% das pessoas que participaram aqui são da equipe da secretaria, são profissionais de primeira linha. Então, assim, o que ela fez foi usar do potencial dos profissionais da secretaria. E aí, com isso, eu também comecei a pensar, nós temos outros profissionais na secretaria que podem também colaborar, né? Tanto que agora nós já começamos o projeto, que é chamado o Projeto Acolher, né? Que é um projeto que está sendo desenvolvido pelos profissionais das diversas áreas de atendimento do núcleo, né?
A Mariana, como coordenadora, está coordenando tudo isso junto às profissionais. Nós temos terapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, fisioterapeuta, temos 2 psicólogas, e elas estão muito envolvidas, né, neste trabalho, e já começaram isso junto aos professores durante os HTPCs. E conversa, ouvir, deixar falar. Isso tudo provocado por esse momento de formação que a Karina proporcionou para vocês, porque aí outras ideias surgem. Eu preciso olhar para o meu professor. O meu professor precisa estar bem, porque a qualquer momento esse retorno pode ocorrer, né? Nós não planejamos a nossa saída da escola, mas podemos planejar e devemos planejar o nosso retorno, porque ele não pode ser um retorno aleatório. Tanto que nós já estamos com esse trabalho instalado na construção desse projeto de retorno. Mas nós vamos voltar? Eu não posso afirmar que sim nem que não. Então, eu posso estar com um projeto de retorno pronto, organizado, para que a gente tenha mais segurança. Tá? Esse é o nosso momento. Mas voltando à ideia da formação, esse pensar sobre a formação profissional é muito importante. Eu quero aproveitar esse momento para poder dizer assim para vocês, olha, alguns segmentos da secretaria foram prejudicados nesse processo de formação. Eu sinto isso. Tá? Eu não sou uma pessoa que vai... não vou dizer o que não é real. Tá? Poderíamos ter feito mais? Poderíamos. Mas nós participamos de um processo amplo. Nós pertencemos a uma administração maior. Então, existem fatores que são internos da secretaria e podem ser resolvidos internamente, e alguns fatores são externos. Então, assim, aquilo que estava dentro das nossas possibilidades de organização e de realização, nós fizemos. Acho que a ideia dentro de tudo que nós podemos oferecer, nós oferecemos. E aí, assim, nós fizemos várias ações ao longo desse período que eu acho que são importantes. Nós tivemos um grupo de profissionais, de diretores e coordenadores, que participaram de um curso de formação de coordenação pedagógica pela UFSCar, que foi fantástico. No período, eu me lembro das apresentações, que elas publicavam todo esse processo de apresentação dos seus TCCs, na construção dos seus trabalhos, o quanto isso fez com que elas refletissem, tanto a coordenação da escola como a direção, refletissem sobre essa realidade. Porque esse pensar é que vai mudar a ação dentro da escola. Não adianta eu chegar para vocês e falar assim, olha, está tudo errado o que vocês estão fazendo. E olha que eu ainda faço, né? As meninas que estão aí, que me conhecem, às vezes eu chego e falo, ó, não está certo. Tá? Mas o que realmente é importante é que a gente tenha certeza de que se pensou, se refletiu sobre o assunto, e aí isso reflete lá na porta, na ponta, que é dentro da escola, que é na forma como o diretor conduz, na forma como ele orienta, na forma como o professor formado, o atendente, o tutor, o profissional que recebeu um conhecimento, como ele aplica esse conhecimento. Essa formação, ela é essencial para a vida, para todos os profissionais, para todos. Não existe um segmento hoje que pode dizer, a hora que eu termino meu curso, eu pego meu diplominha bonitinho, estou pronto e sei tudo. Sabe nada. Esse é o grande desafio da vida, né? Senão nós não estaríamos vivos. Olha, a Roseli Zaurizio fez um comentário que completa exatamente isso que a senhora disse. Como diz Léo Freiman, nós somos um projeto de vida em constante evolução e superação. Nós não escolhemos a pandemia, mas escolheremos como que nós vamos viver na pandemia. E aí ela me agradece. Rô, um beijo. Isso foi feito com excelência, parabéns.
e grata por conhecimento, pelos transmitir um pouco do seu conhecimento. Eu sou muito grata à Rose, porque quando eu cheguei no Áurea de Campos Gonçalves, a Rose era secretária, a Maura Helena era diretora, e a Rose era a nossa secretária. Antes de ser tutora, ela era agente administrativo. E a Rose foi uma das pessoas que me acolheu muito bem e que tem construído uma carreira dentro da nossa rede também, né? Que foi atrás dessa formação que a senhora está falando. Exato. Eu vou atrás e eu vou evoluindo. Aí, Roseli, complementando isso que você falou, eu tinha escrito aqui na minha sequência que todo mundo precisa investir na sua própria formação pessoal, profissional, e eu fiquei pensando, por quê? Não sei que todo mundo precisa, eu acho que a maioria das pessoas concorda, mas eu faço esse processo de formação para que eu possa evoluir, para que eu evolua como pessoa, para que eu evolua como profissional, para que eu evolua enquanto familiar, né, mãe, irmã, sobrinha. Então, todo o processo de formação, ele, obrigatoriamente, se ele se efetiva, ele leva você, né, a uma evolução. Evolução como profissional, evolução como pessoa, né? E nós não podemos esquecer que nós não conseguimos separar essas pessoas. Você não é uma pessoa e um profissional. Você é um ser que tem o lado profissional e o lado humano juntos. Eu consigo filtrar as ações e as atitudes que eu preciso tomar enquanto profissional e as atitudes que eu preciso tomar enquanto ser, enquanto pessoa. Mas, dependendo dos lugares, dos espaços em que a gente está, né? Mas eu não consigo ser duas pessoas diferentes, né? A não ser que eu tenha um distúrbio de personalidade, aí eu tenha outras personalidades, aí, então realmente a gente até, isso pode aparecer. Continuando, né, que eu acho muito importante, e é importante eu poder falar isso para vocês, que o Estatuto do Magistério, aquele que quando eu cheguei aqui, isso aí é um trabalho que foi construído, ele já existia todo um projeto, mas essa administração, nós conseguimos efetivamente construir esse estatuto, ele está em vigor, ele traz uma possibilidade de formação e de pós-graduação, né, muito importante, porque a gente, quando pensa em formação, nós ficamos sempre achando assim, eu preciso fazer cursos. Cursos de pequena duração são bons, são importantes, são muito específicos, tratam de assuntos bem específicos, vai muito do interesse pessoal de cada um de nós. Então, eu, por exemplo, gostaria imensamente de me especializar em corte e costura, nesse momento, não é? Porque é o meu objetivo pessoal. Em compensação, tem gente que deve estar aí torcendo para conseguir um curso de confeitaria, não é? Como tem professores que estão extremamente preocupados em se especializar, ou se aprofundar nos estudos da educação inclusiva. Então, esta busca dessa formação, dessa especialização, do mestrado e do doutorado, é muito pessoal. Mas nós temos uma legislação hoje no município que permite isso. Tá? E isso é muito importante. É uma conquista do Estatuto. Então, às vezes, eu percebo e vejo algumas situações, algumas falas, assim, houve tanta luta, gente. Eu ouvi as pessoas falarem assim, olha, faz 20 anos que nós tentamos um estatuto e não temos um estatuto. Hoje nós temos um estatuto. E eu vou dizer, melhor do que o do Estado. Porque o Estatuto do Estado, o verdadeiro estatuto, aquele que foi escrito em 1986, em pleno governo Franco Montoro, né,
ele era um grande guarda-chuva de proteção aos profissionais da educação, mas ele veio sendo picotado ao longo dos anos pelas mudanças de legislação trabalhista, pelas mudanças de estrutura da Secretaria de Estado da Educação, só que também pelas mudanças de interesse das administrações. Ele veio sendo assim, literalmente picotado. Então, hoje, o que sobra dele é muito pouco. E o nosso Estatuto do Município de Lins, ele traz um amparo muito importante. E um desses amparos está justamente na formação de profissionais. Então, desde que nós tivemos o Estatuto, nós tivemos a possibilidade de formação e tivemos muitos profissionais afastados durante o período de trabalho para que ele pudesse se formar ser mestre e ou doutor. Então, hoje, a rede de Lins é uma rede que tem o grande privilégio de contar com doutores. Nós temos a Karina, que é doutora em literatura, fez uma parte do seu doutorado em Portugal, na Universidade de Évora. Olha que orgulho falar isso, sabe? É fantástico. Nós temos a Denise Rocha, que é doutora em educação. Nós tínhamos a Kátia, que é doutora em educação especial, e que, lógico, decorrente desta formação superior, ela já subiu um degrau na escala, já foi para um outro nível de trabalho. Hoje, nós temos a Josimara, que fez o mestrado, utilizando essa possibilidade que tem dentro do nosso estatuto, por opção, ela agora está afastada, para ter mais tempo para se dedicar ao doutorado, até porque ela conseguiu uma outra bolsa, uma bolsa realmente, né? Então, é mais interessante hoje para ela isso. Nós tivemos a Maura, que é a diretora hoje, ela está afastada junto à assistência social, mas ela é diretora do núcleo, que é mestre em literatura também. O Fernando, que é o nosso professor de informática, ele, a Taesa, a Larissa, eu não tenho certeza se a Ana está fazendo agora, a Thaisa está fazendo agora. A Dani, a senhora não falou da nossa Dani. A Dani, que é doutora em literatura, que é a minha, vamos dizer, revisora de todos os meus textos. Ela e a Karina, não sai nada se uma das duas não baterem o olho, porque falar português é fácil, agora, falar o português correto não é para todo mundo. Então, assim, o que é que nós estamos oferecendo? Nós estamos oferecendo algumas possibilidades. E aí eu percebo assim, a rede poderia aproveitar mais dessas vantagens, não é? Mas não é por acaso, né? Eu cheguei aqui e aí eu percebi que há realmente, quando dentro da rede municipal, uma cultura de valorização das formações e dos cursos. Isso é muito importante. E não é só porque vai contar ponto para a minha atribuição de aulas, não é só porque eu vou ter evolução funcional. Isso é um incentivo, claro que é. Isso é um benefício que se dá ao profissional para que ele não se acomode, para que ele busque a sua formação. Mas é mais ainda, é porque a grande maioria dos profissionais desta rede entendeu quanto isso é importante. Não é? Então, será que eu esqueci de alguém? A Kátia... A senhora esqueceu da Fabianinha, nossa supervisora, mestre pelo mestre. Exatamente. A Fabiana, que hoje é a supervisora do núcleo, a Fabiana é mestre em educação inclusiva. Então, assim... A Daísa, do Paulo Freire. Mas se as coisas vão se... A Daísa está em formação. Sim, está cursando. Está fazendo a formação. Então, o ano passado, o Edgar me fez uma pergunta por telefone. Ele estava precisando desse dado e me perguntou assim, qual é o percentual de professores da nossa rede com
especialização. Falei, nossa, eu nunca tinha pensado num dado assim, eu preciso pesquisar. E qual não foi a minha surpresa e a surpresa dele quando eu passei os dados? Hoje, nós temos 75% da nossa rede com especialização. Nós ainda não somos uma rede com 100% dos nossos profissionais formados em nível superior, porque nós ainda temos no nosso corpo total aí profissionais que, ao ingressar em épocas anteriores, apresentou apenas o certificado na época de ensino do magistério, que era exigido e que era direito. Então, é direito desse profissional estar trabalhando. A LDB permite, sim, exige que haja agora a formação continuada para esses profissionais sem o curso superior e permite que eles continuem, sim, trabalhando, né? É claro que se dentro da evolução profissional eles sentirem necessidade de mudar, de evoluir, eles vão precisar fazer a pedagogia, né? Que hoje é o curso exigido, mas a permanência desses profissionais é garantida por lei. Tá? É uma rede diferenciada? Sim. É uma rede diferenciada. Eu concordo com isso. Tem uma historinha para contar para a senhora. Denise Rocha não vai lembrar disso, a Salete Elias também não. Mas lá nos anos 2000, nós vínhamos como rede de Pirajuí, eu era servidora, né, da rede municipal de Pirajuí, professora, nós vínhamos no Frepop. E aí, no Frepop, tinha a Salete, né, que era apaixonada pelo EJA, a Denise Rocha, que já falava do infantil com essa propriedade, com esse amor e com essa competência com que ela fala hoje, mediados pelo Folquito, e eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, como a minha rede está atrasada, é nessa rede que eu vou trabalhar, é nesse lugar que eu quero estar, com essas pessoas que pensam e que têm na essência, não um ideal pessoal. Lógico, eu tinha um objetivo pessoal na minha formação para o doutorado, para o mestrado, e agora para um pós-doc, né, dona Denise? Né? Ela já está cantando. Eu já disse para ela, olha, Karina, isso é para você falar com a próxima secretária. Sim. Vem essa moça até o final desse ano. Deixa pro ano que vem. 20 anos atrás, eu olhava e já era uma rede diferenciada. E isso trouxe, nós temos profissionais de toda a região. Olha, essas informações, isso que nós estamos conversando, esse seu depoimento, ele não é só seu. Nós temos muitos profissionais que vieram de outras redes, nós temos muitas pessoas que trabalham em outros municípios, que moram em outros municípios e vêm trabalhar aqui. Então, nós temos uma integração entre profissionais de diferentes municípios, e isso fica muito claro. Isso fica muito claro. E como esse processo de formação, que é da rede, ele não é da Denise, ele é da rede, ele já existia na rede, e a gente tentou fazer um contínuo disso tudo, como isso hoje reflete até nas outras redes, né? Porque essa análise do profissional, ela não ocorre assim por acaso, não. Ela é ver como acontece. Eu já tive gente que chegou para mim e falou assim, eu gosto tanto de profissional que vem da sua rede para mim. Falei, então, eu também queria gostar do Versa, né? Não só do Vício, mas do Versa. Queria também que fosse assim. Verdade, o Evandro falando da questão da rede acolhedora. Eu digo isso desde o início, quando eu saí do Estado, e ainda assim, né? Eu chego aqui na rede municipal, depois que o prefeito estampa no jornal, na primeira página, que a secretária da Educação, que ela era brava,
e que ela vinha de outra rede, mas porque ela era brava. Falei, Jesus amado. Essas coisas você não conta para ninguém, muito menos você põe no jornal. Mas a senhora não é brava? Mas você não precisa contar para os outros, tá? Ninguém sabe. Fica em particular. E então, assim, ele deve ter falado isso durante a fala, né? E o jornalista só ouviu a palavra brava, foi lá e pôs bem grandão no jornal. E aí, assim, eu chego nessa rede e começo a conhecer, a andar para cá, andar para lá. A primeira pessoa que me recebe aqui foi Denise Rocha. E aí, assim, foi um processo tão bom de acolhimento, mas tão bom, que aí eu falava assim, eu vou aposentar no estado rápido, porque se eu tiver que voltar para o estado, eu não vou dar conta. Meu emocional não vai conseguir. Né? Por quê? Porque quando a gente chega e sente acolhida, você não quer perder esse acolhimento. E essa rede é uma rede muito acolhedora. Ah lá, agora não dá mais, só coisa. É verdade, Fabiana. O que é importante? Essa rede não pode ser acolhedora só para os profissionais. Ela tem que ser acolhedora também para as crianças. Os pais precisam entender isso. E nas ações do dia a dia é que a gente demonstra isso. Hoje, mais ainda, com certeza nós temos muitos pais que participaram destes encontros, que ouviram, que estão olhando. E por que estou fazendo isso? O que é que faz, né, a nossa escola diferente? Eu tenho um dado que eu estava pesquisando agora há pouco. Hoje, nós temos hoje 1.820 crianças na pré-escola do município de Lins. Como nós somos um município que já universalizou a matrícula da pré-escola, tá? Nós podemos dizer que todas as crianças de 4 e 5 anos estão matriculadas numa rede de ensino, municipal ou particular, porque esse segmento é só o municipal ou estadual, ou particular. E eu fui observar esses dados, né? Fui pensar, olhar. Nós temos 83% dessa população nas escolas municipais e só 17% de crianças com 4 e 5 anos matriculado nas escolas particulares. Por que será? Será que as escolas particulares não têm mais vaga? Vocês acreditam nisso? Hoje, se vocês tiverem a oportunidade de entrar num prédio escolar de uma escola particular, todos vocês verão que eles têm espaços vazios, salas disponíveis, qualquer estrutura. Eu não vou citar nomes, mas as escolas maiores, elas têm estrutura. As pequenas, talvez até conseguisse absorver um número menor. Mas as nossas escolas maiores, de Lins, além de ter um nome, além de ter um status, elas têm uma estrutura física que poderia acolher muito mais alunos. E aí nós vamos esbarrar em outras situações. Será que essa procura ocorre? Será que os familiares estão realmente interessados? Será que só o status de estar com uma criança matriculada numa rede particular? Gente, 83% dessa população de alunos de 4 e 5 anos estão conosco. Nós somos 8 escolas, 9 escolas no máximo, e estão conosco. E nós temos pedidos de transferência, e são muitos, que nós não podemos atender.
Eu tenho algumas respostas, mas a resposta que mais me convence, ou um dos fatores que mais me convence, é porque o trabalho pedagógico feito na rede é muito bom. E se nós temos um trabalho pedagógico muito bom, é porque nós temos profissionais muito bem formados. Formados não só durante o período da graduação, mas o depois, a formação em serviço, o contínuo do estudo. É continuar, é olhar, né? Exatamente, o Giovanni pôs uma coisa aqui que é interessante, que além de tudo nós temos o período integral que nós oferecemos tanto nas escolas, em algumas unidades, como também no Projeto Varandas, que acaba favorecendo a permanência dessas crianças conosco, porque são crianças de 4 e 5 anos que precisam, né, desse período integral. Mas vamos continuar a questão da formação. É importante que esse profissional seja bom, porque a família, ela sempre vai ter algumas situações em que ela vai reclamar, porque não é do meu jeito, não é assim que eu gosto, mas, gente, 83% da população. Será que dentro desse grupo de famílias, de 83% da população linense, não tem nenhuma família ali que teria condições de pagar uma escola particular e levar o seu filho para o particular? Teríamos. Com certeza. E permanece conosco, porque consegue perceber a diferença. Todos percebem? Não, gente, não, nós ainda não temos essa universalização de reconhecimento. Mas esse trabalho de formação é essencial. E eu tenho ficado, assim, muito feliz de ver que esse processo também ocorre durante o HTPC, nos encontros da própria escola, com os grupos da própria escola. E isso é importante, porque essa é aquela formação de formiguinha, é aquela que eu faço toda semana, eu estou lendo toda semana eu leio um texto, toda semana eu penso em alguma coisa. Nós não podemos parar. Um profissional de educação não pode parar. De novo, eu quero fazer essa minha análise. Oferecemos aquilo que estava dentro das nossas possibilidades. Poderíamos ter oferecido mais, mas para isso teríamos que ter outras condições, né? Mas também tenho plena certeza de que muito do que foi feito por nós e pela equipe que compõe os profissionais, e o mais importante, os profissionais titulares de cargo. Olha como é importante a gente ter isso. São os profissionais titulares de cargo, né? Essa equipe, ela é uma equipe extremamente bem formada, que pode fazer isso com os professores. Hoje, sem pensar nas ações anteriores, hoje, diante desse processo, o que é que nós estamos fazendo? A Denise Rocha, junto com a supervisora Amanda, as duas estão, assim, por iniciativa própria também, oferecendo os cursos para as atendentes, né? Que são cursos pensados, elaborados e desenvolvidos por elas, com assuntos que vêm diretamente das próprias unidades, em que as diretoras apontam, em que a coordenadora Karina aponta. Então, assim, qual é a necessidade hoje? O que precisa lá na ponta, dentro da sala de aula? Porque pensar em teorias é muito importante, mas associar esta teoria pedagógica àquilo que eu faço no dia a dia é muito difícil. Porque muitas vezes eu descubro que aquela fala bonitinha não está de acordo com aquilo que eu faço, a minha prática não corresponde àquilo. E aí eu tenho que fazer o exercício, né? Eu tenho que fazer o exercício enquanto profissional de realmente mudar a minha prática, porque se eu acredito na teoria, a prática tem que corresponder à teoria, né? Aquela conversa de que a teoria na prática é outra, é uma situação muito desagradável, até
de se pensar. Porque, na verdade, a educação passou por isso por um tempo. Hoje ela já não tem mais condições de continuar assim. Quando começou-se nos cursos de formação de professores, nos cursos de pedagogia, quando começou a se pensar na formação, nos conteúdos, nos pensadores de educação que a gente tinha que conhecer, temos que conhecer, isso é importante, né? Começou a se falar em Piaget, começou a se falar em Vygotsky, começamos a pensar no processo de como acontece a aprendizagem. Isso não era uma preocupação na escola antiga, né? Agora não. Dos meados dos anos 80 para cá, essa formação foi muito voltada para o processo de aprendizagem, não para o processo de ensino, né? Porque eu tenho que construir o processo de ensino em cima de como se dá a aprendizagem e não vice-versa, né? Quando isso tudo começou, as pessoas a gente sempre ouvia assim, tá, a teoria na prática é outra, entra lá na minha sala para ver o que é. Né? A teoria na prática é outra quando eu falo ou eu me expresso, né, de forma a combinar com a teoria que está na moda. Não, eu concordo, progressão continuada, legal. Eu acho mesmo que nós temos que trabalhar em ciclos, que nós temos que respeitar o ritmo do aluno, que nós temos que fazer um trabalho diversificado. Eu acho isso ótimo. Nossa, tá certo. Mas a hora que eu entro na minha sala, esses conceitos não se aplicam. Então, eu não mudo o meu processo de ensino, eu não mudo as atividades, eu não passo a focar na habilidade que eu quero desenvolver e não no conteúdo, eu não penso em como avaliar esse processo de forma que realmente atenda ao desenvolvimento da habilidade da minha criança. Eu continuo fazendo aquele processo tradicional de ensino, né? Eu levo uma atividade mimeografada, mando pintar, mando apagar porque está errado. Então, aí sim, a teoria ou a prática não corresponde à teoria. Mas hoje, a nossa teoria já está muito interiorizada, né? Essa turma que hoje está me ouvindo aqui já é a terceira geração de profissionais, se não a quarta geração de profissionais, formada, né, dentro desse novo conceito, dentro dessas novas ideias pedagógicas. Então, é muito mais fácil, né, que a gente hoje tenha uma prática pedagógica adequada à teoria que se estuda. Então, quando a gente fala, gente, formação é estudar, ler, compreender os processos que estão nas teorias pedagógicas, que não foram construídas à toa, tá? E, ao mesmo tempo, transformar a prática. Porque isso me favorece enquanto profissional e favorece a minha criança no processo de aprendizagem. Isso torna muito mais prazeroso o meu trabalho e torna muito mais prazeroso o aprendizado da criança. E aí, existem alguns pontos no nosso trabalho, ao longo da formação de uma criança, que são problemas que são praticamente insolúveis, né? Por que a criança vai muito feliz e contente para a escola até o primeiro, segundo ano e depois ela começa a ratear, como diz a fala popular? Por que será? Existe uma coisinha ali, né? Por que quando chegamos lá no sexto, sétimo ano, essa criança, ela tem uma aversão à escola? Por que o nosso aluno do ensino médio não quer nem ouvir falar em escola? Vai porque ele ainda é obrigado. Então, são questões pedagógicas que nós temos que pensar. Mas hoje, eu entendo que a rede de Lins, assim como muitos educadores, já temos condições de raciocinar sobre isso.
porque nós já fizemos um processo anterior, nós já estamos formados e já entendemos o processo de aprendizagem, isso é fundamental. Ontem eu tive uma fala no HTP do período da pré-escola, acho que muitos de vocês estavam lá nessa conversa sobre a avaliação. É tudo muito diferente. Não se fala em progressão continuada pensando em avaliação como ela estava antes. Não é? É tudo um grande projeto. Então, você não pode mudar um projeto e não mudar as ações, né, dentro do próprio projeto. Eu não posso pensar numa escola em que os meus profissionais estão com o seu diploma de formação em pedagogia e se acham os donos do saber. Nós não somos os donos do saber. Eu aprendi isso, eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, viu? Hoje eu tenho isso muito claro. Eu achava que eu sabia muito de escola, de educação. Nossa. Quando eu cheguei aqui e eu revi, porque eu já fui professora de educação infantil há muito tempo, quando eu revi, né, e aprendi tanta coisa nova sobre educação infantil, aí me caiu a ficha. Falei, puxa, eu não sabia a 10ª parte daquilo que eu aprendi trabalhando aqui, esses anos. Como lidar com esse profissional, como lidar com essa criança, é muito diferente essa realidade. Né? Esse aprendizado é constante. E essa formação é essencial ao profissional. É o que nos sustenta. É o que nos torna felizes no desempenho do nosso trabalho. Eu tinha escrito aqui, formação para evoluir. E evolução para atingirmos a felicidade. E qual é a felicidade? Em sermos um bom profissional. Então, para sermos felizes, nós precisamos ser bons. Eu preciso ser bom profissional. Eu preciso ter consciência da responsabilidade, mas eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter todo um conhecimento técnico essencial, né? E também um pouco da tua intuição, um pouco da formação, da vocação, né? Tem pessoas que nasceram para ser professores. Nasceram para ser professor, gente. Ela nasceu para ser professor. Se puser 10 crianças numa sala e ela lá dentro sozinha, sem nem giz, ela dá conta. As crianças saem de lá com conhecimento, porque nasceu. É suficiente? Pode ser que lá atrás, há 30, 40 anos, essa vocação fosse suficiente. Hoje não é mais. Porque, além disso, além da vocação para o processo de ensino, eu tenho que dominar um conhecimento, porque a nossa criança hoje já não é aquela criança, gente. Então, eu começo a falar e as ideias vão vindo, vem chegando, e eu fico, assim, preocupada com algumas imagens. Eu não consigo ouvir as pessoas dizerem assim, olha, bom mesmo era a escola do meu tempo. Quer ver uma coisa que me deixa irritada? É quando alguém publica no Facebook uma foto daquelas carteiras antigas de madeira, que ela era a carteira do outro e o banco do da frente. Alguém já sentou naquilo? Alguém já estudou? Eu já. Eu também. O fundamental era daquele jeito. Não tinha nada de agradável ficar sentado naquilo. Porque não podia nem se mexer, porque senão derrubava as coisas do colega de trás. Exatamente. Não tinha nada de agradável. No primeiro ano eu estudei assim. E aí você fala assim, nossa, aquela escola era boa? Aquela escola tinha bons professores? Dentro daquela teoria. Porque a prática docente era tradicional e a teoria usada por aqueles profissionais era
tradicional. Dava certo para um grupo, mas dava certo. Por quê? Eram teoria e práticas alinhadas. Quando se começou a mexer nessa questão, nós não conseguimos fazer esse combinado de teoria e prática. Então, passamos por esse período conturbado, né? Hoje, nós estamos começando a alinhar a teoria e a prática. Mas é uma teoria construtivista, sim. Tá? É uma teoria que pensa em como a criança constrói o conhecimento e a aprendizagem, mas é um professor que também está pensando desta forma. Como ele pode fazer para ajudar a criança, levar o seu aluno a construir a sua aprendizagem. Então, hoje, nós estamos voltando a ter uma sincronia entre teoria e prática. Ainda não é total, muita gente não entendeu isso ainda. Né? Vai acontecer, claro que vai. E isso nos torna profissionais melhores, profissionais mais responsáveis e bons profissionais. E é isso que nos dá prazer. Porque não adianta eu ser um profissional extremamente responsável, trago tudo muito bem registrado, faço com primor, mas sou infeliz. Porque eu não tenho prazer no que eu faço. E a gente vai ter prazer quando a gente for realmente bom e souber que aquilo que a gente está fazendo é bom. É bom para mim e é bom para a criança. E esse bom para a criança, esse bem que a gente faz, reflete dentro da família. Né? Então, gradativamente, a gente muda toda uma estrutura. A gente transforma toda uma estrutura. Aí, eu ainda só quero citar aqui, nós já passamos do nosso horário, além desses projetos, né, que eu coloquei hoje de formação, nós ainda temos alguns projetos que estamos desenvolvendo, algumas ações que nós estamos desenvolvendo e que serão concluídas pela Secretaria até o final deste ano. Tá? Nós, já desde, acho que aproximadamente 2014, 2015, nós já iniciamos o processo de construção dos nossos currículos. É fundamental, não dá para trabalhar sem um currículo. Né? E agora, a partir de 2018, com a publicação da BNCC, nós passamos a adequar o nosso currículo, né? Seguindo as normas da BNCC, seguindo o currículo paulista. Nós estamos inseridos dentro desses dois sistemas. Né? Nós somos um sistema independente? Somos. Mas nós trabalhamos em parceria, então nós estamos juntos nesses dois sistemas. Então, se a gente não fizer um trabalho que seja, no mínimo, né, em parceria, sincronizado, não adianta, porque o nosso aluno da pré-escola vai para o primeiro ano lá no Jorge Americano. Né? Os que ficam conosco no fundamental são aproximadamente 1.000 crianças. Os demais são encaminhados para as outras redes, particular e estadual. Né? Então, nós estamos construindo hoje, né, já dentro da nova proposta, nós já estamos com o currículo do ensino fundamental praticamente pronto, da educação infantil, já existia lá desde 2007, os marcos curriculares, e hoje essa revisão já foi feita pelos coordenadores, pelos diretores, então nada foi escrito por acaso, não é? O do fundamental, ele é fruto de reunião junto com os professores, de coordenação, e um trabalho longo, isso de pelo menos 2 anos agora nesse novo perfil. E da educação de jovens e adultos. Então, esses 3 currículos, eles estão sendo definidos, e nós faremos a publicação, o que é importante, porque será um documento, e eu tenho a intenção de encaminhá-lo para a biblioteca de Marília, da Unesp, que é uma biblioteca que faz o registro, e registrar esses instrumentos, porque eles foram construídos pela rede municipal, né? E ao registrar, a gente garante o reconhecimento disso, dos profissionais que estão lá com seus nomes, né? E é um documento oficial da nossa secretaria, que
vai ser contínuo, gente, vai continuar. E lá na frente, daqui a alguns anos, esses documentos precisarão ser revistos. Mas eles precisarão ser revistos porque haverá um processo de evolução que o tempo traz, e aí a gente precisa excluir aquilo que já não é mais necessário e incluir novas ideias de educação, não é? Além disso, nós estamos com as diretrizes e o programa de educação ambiental definidos, já escritos. Isso dá muitos pontos para a gente, enquanto município verde e azul, né? Só que não é o mais importante. O mais importante são as hortas que nós temos em todas as nossas unidades escolares. São os jardins que nós temos nas nossas unidades escolares. Um projeto mais verde que nós temos em parceria com a Sabesp nas nossas unidades escolares, com espaços fabulosos, espaços externos, que são ambientes que enriquecem o nosso processo de aprendizagem, né? São espaços que enriquecem e que dão melhores condições de trabalho para o nosso professor e melhores condições de aprendizagem para as nossas crianças. Isso é a teoria aliada à prática. Nós temos um documento teórico, né, que está sendo construído, e nós temos a prática deste documento teórico em execução nas nossas unidades escolares. E o importante é que cada construção de um documento, esses documentos, eles trazem em si a filosofia de educação que hoje permeia a nossa rede municipal, que é uma filosofia humanista, que é uma filosofia que tem um olhar voltado para o processo de ensino-aprendizagem, voltado para o aluno, voltado para o profissional. Pode mudar? Pode. Vocês podem, se vocês acompanharam todo o processo do MEC nesses últimos anos, desse último 2019, 2020, vocês vão perceber que há uma filosofia completamente diferente daquilo que vinha sendo usado e aplicado pelo MEC. Isso é um reflexo fácil de perceber, que às vezes, enquanto pessoas, a gente não se preocupa com isso, né? Essa filosofia é diferente daquela que a gente teve ao longo de pelo menos 25 ou 30 anos de educação. Eu não estou falando de partido político, tá? É ao longo do processo de anos de educação, né? Esta filosofia que hoje está escrita nos nossos currículos, descrita nas nossas diretrizes, é uma filosofia que tem como base conhecimentos e pensamentos pedagógicos voltados para a construção do conhecimento, tanto meu quanto do meu aluno, né? Isso é importante a gente ter claro. E esses documentos trazem também um amparo legal, quando eu falei do Estatuto, o Plano Municipal de Educação, que é uma lei, né? Então, nós temos esses documentos que também fazem o amarrado da situação, tá? Eles garantem a execução desta filosofia, né? Para mudar, tem que mudar a lei, tá? Para ser diferente, vai ter que mudar a lei. Então, vocês precisam ficar bem atentos a isso. Além disso, nós estamos fazendo a construção de um atlas geográfico. Eu sou professora de geografia, eu não podia ir embora sem deixar alguma coisa para isso, né? Nós temos um professor Alex, que é professor do Bini, e a professora Joyce, que trabalharam juntos na construção desse atlas. Estou citando os dois, mas hoje esse documento está sob a responsabilidade da professora Maria Amália, que é também professora de geografia, para fazer toda uma análise agora mais apurada, já passou pela mão da Karina. Então, assim, nenhum documento vai ser escrito por uma pessoa, e ele tem que ser escrito a muitas mãos, porque cada olhar é diferente, né? E, assim, é uma coisa que é um documento que eu tenho, assim, muito orgulho de deixar, né? Ele vai ser usado desde a educação infantil, pode ser usado pelo fundamental nas nossas escolas, mas ele deve ser usado pelo ensino fundamental no ciclo 2 e no ensino médio,
e traz detalhes, e traz conhecimentos específicos da nossa região, da nossa cidade, né? É aquela ideia de que onde eu vivo, como eu vivo os espaços. Então, eu vou entender muito melhor, né, a questão econômica quando eu entendo aquilo que eu vivo no dia a dia da minha cidade. Então, esse Atlas, eu sinto isso como muito importante. Estamos também revendo e reeditando as diretrizes da educação inclusiva e da educação especial. A educação inclusiva e a educação especial foram citados em muitos comentários. Eu vou colocar um específico, porque não dá para ler todos, dona Denise, porque realmente foram muitos, mas eu vou colocar um comentário de uma tutora que também é mãe, que é da Maurina, que a nossa rede inclui mais. Entrando em outros municípios, eu percebi, né, tendo a oportunidade de trabalhar, o quanto o Lins é preocupado com a inclusão em nossas escolas. Estamos muito à frente. Tem muitos comentários a respeito da inclusão. E não é só a inclusão de pessoas, crianças, portadoras de necessidades educacionais especiais. É a minha inclusão, né? É a inclusão que a senhora sentiu quando chegou, é a inclusão da criança nova que chega. Então, isso é muito importante. A inclusão é do diferente. É a inclusão do diferente. E todos nós somos diferentes. Porque a gente não tem que ser igual, né? Eu achei uma coisa que ela coloca bem no final, se você puder voltar no comentário. A última fala dela, que eu acho que é importante a gente reforçar. Estamos muito à frente. Isso é real. Né? Quando em 2010 a professora Cidinha e a Ana Vilma fizeram lá a organização e a fundação do núcleo, tá? Foi pioneiro, gente. Se isso não tivesse ocorrido lá em 2010, hoje não estaríamos nesse nível. Hoje, nem os nossos tutores, nem os nossos professores, nem a coordenação do próprio núcleo, nem a nossa supervisão teria chegado a esse nível de elaboração, teria chegado a esse nível de entendimento. Porque a gente só aprende fazendo bem feito, né, colocando em prática o nosso conhecimento. Então, pensa, são 10 anos de existência do núcleo, foram 10 anos de aprendizado. Por isso, hoje, esse núcleo tem toda essa competência, por isso essa equipe trabalha dessa forma. Tá? Houve, sim, condições de trabalho, condições de continuidade desse trabalho, e mais do que isso, houve a vontade de profissionais que estão envolvidos nesse processo de educação inclusiva de fazer melhor e colocar a educação à frente. São muitos os municípios que já vieram visitar o núcleo, assim como são muitos os municípios que vieram visitar a nossa cozinha piloto, que é modelo. Então, assim, por quê? Porque houve um processo inicial, como a Karina fez aqui no webinar, que foi crescendo, né, que foi aumentando e foi expandindo a sua forma de trabalhar. E o aprofundamento dos seus conhecimentos. Foi isso que aconteceu com o núcleo. Hoje, se a gente não segurar, eles ficam maiores do que a secretaria. Isso é Tem uma grande demanda. Sim. Dona Denise, estamos nos minutos finais. Então, eu quero agradecer. Eu tenho algumas coisas para falar ainda, antes dos agradecimentos da senhora, para a senhora encerrar. Primeiro, toda essa relação que a senhora falou de profissionais nossos, né, que foram estudar e foram buscar a sua capacitação pessoal e que colaboram diariamente na construção dessa educação que nós consideramos de qualidade. E entender isso, primeiro para os outros servidores, quando a senhora fala do nosso plano, nós sempre quisemos um plano do magistério.
né? A senhora participou dessa construção. Nós sempre desejamos um plano específico do magistério. E a proposta do Edgar sempre foi um plano para todos os servidores, né? Então, primeiro lembrar... O plano de carreira que é diferente do estatuto. Sim. Podem até ser integrados. No nosso caso, o plano de carreira está separado, né? Mas nesse momento, lembrar a todos os servidores e também a população que isso não é um benefício da educação. Qualquer servidor, né, de qualquer área de atuação do município, na assistência social, na saúde, também pode usufruir desse benefício de se aperfeiçoar. É que nós, professores, né, o educador, ele tem essa ânsia de buscar mais, então a gente está sempre, e agora? Vou para onde? E agora? Faço o quê? Isso é muito importante. E como rede, tem um comentário da Maria Amália que eu separei, porque a Maria Amália é meu banco histórico linense. Quando eu quero saber alguma informação de algum governo passado, a Amália me ajuda. Ela vai ficar brava com você, tá bom? Não vai. Desde 93 e está na rede acompanhando, e em 95 e pode afirmar uma das melhores, né, das nossas melhores qualidades é a dedicação de todos os profissionais que nela atuam. Parabéns a cada um. Mas enxergar isso como um projeto de rede e não como um projeto de governo. Então, o núcleo era um projeto do governo passado. Nós estamos num período de transição. E este governo abraçou essa ideia, apoiou e incentivou. Então, nós temos projetos que vêm vindo há décadas. Sim, e que foram se aperfeiçoando. Por isso tem tanta consistência. Porque foi exatamente. E tem profissionais do núcleo que já entraram, que já saíram, mas tem profissionais que estão lá. Isso só se constrói com o tempo. Então, Denise, eu não sou uma pessoa política, eu sou uma pessoa técnica, tá bom? Não existe educação sem continuidade. E esse é o maior problema da educação no nosso país. Como tudo, né? As pessoas que chegam, elas querem apagar a memória anterior para começar uma coisa nova. Eu não tenho que apagar. Se eu não tivesse dado continuidade no núcleo, o que eu comecei não ia funcionar. Sim. Vocês estão entendendo? Por que não ia funcionar? Porque ia mudar a estrutura com tão pouco tempo. Né? Eu cheguei em 2013, 2 anos e meio, quase 3 anos de estrutura. E hoje ele só tem a potência que é porque lá foi importante ele ter mantido. Sim. Entendeu? Uma construção coletiva. Pensar a educação é muito sério, gente. Porque trocar o nome de rua e trocar o nome de praça, facinho. Manda lá tirar a placa e põe outra no lugar. Mas a educação não dá para ser assim. Como que a gente ia construir uma educação inclusiva de qualidade se não houvesse continuidade? E daqui a 10 anos, o trabalho do núcleo vai ter expandido muito. Um dos projetos que hoje nós já temos, nós temos a planta para construir um núcleo próprio. Nós não conseguimos fazer a construção dele, mas a planta desse núcleo está pronta. Então, o que é importante? Que a próxima administração pense nisso. Olha o núcleo. Temos até uma planta que foi planejada e foi pensada pelos profissionais que estavam lá dentro. Então, olha, o que pode fazer para melhorar o núcleo? Agora é oferecer espaço próprio dele, para que ele continue crescendo, para que ele continue sendo ampliado. Então, é essa continuidade que falta na educação. Então, assim, olha, eu sinto muito, agora nós vamos mudar, não pode, tá? E eu não estou dizendo que, nem estou fazendo tipo de nenhuma apologia, não, é o que tem que se pensar. Enquanto não houver continuidade, nós não teremos nenhum produto final da forma como a gente espera, como a gente imagina. Né? Então, assim, os nossos currículos, a nossa legislação, ela tem um corpo, ela tem uma força filosófica e legal. Como vocês vão continuar a atuar, é que vai
garantir essa continuidade, é que vai efetivar a continuidade desse trabalho responsável, desta formação permanente. Vocês são os profissionais que permanecem na rede. Então, esta rede que tem este nível hoje, tá? Precisa garantir realmente essa continuidade. Não pode ter o retrocesso. Deixa eu só agradecer agora, primeiro, a todos os nossos convidados, né? Porque Karina saiu convidando muita gente, não pagamos ninguém, tá? Se vocês querem saber, ninguém. Olha, para dizer a verdade, nós não mandamos nenhuma florzinha de agradecimento. Olha que vergonha. Precisamos mandar. Nós temos em primeiro lugar a Viviane Manuela, é nossa nutricionista na nossa cozinha piloto. Um processo de formação que eu participei e ajudei a construir, os coordenadores de área, Fernando, Eduardo, Juliana e Priscila. Pri, eu não te convidei porque inglês eu não consegui encaixar você, mas você está aqui, no meu pensamento. Mas foi uma construção de formação. A Daiane é uma profissional que trabalhou na nossa rede, é parceira, os nossos diretores têm muito contato com ela. Nós tivemos a Elisete, que é engajada em todos os nossos... No nosso município, você pensa, a Elisete da Unilins, a Unisete do Salesiano, ela também está envolvida na POSP. A Dani, nossa servidora, a Josimara, nossa tutora, a Geisla, psicóloga do nosso núcleo, e aí alguns convidados externos que foram elos familiares. A Josiane é minha irmã, e essa discussão dos cuidados eram discussões que nós tínhamos familiares, e o Caio é meu primo, né, e tem uma formação muito importante e poderia colaborar muito. Então, foram todos voluntários e isso não sai do nada. 40 minutos de fala demandam 4 horas de preparação no mínimo. Certeza. Né? Então, realmente, muito obrigada. Essa participação é fundamental, não é? Esse doar, esse deixar, dar uma parte de mim espontaneamente. Isso é muito importante até para cada profissional. Mas eu preciso agradecer o Walter, que a hora que eu cheguei aqui hoje, assim, esbaforida 5 para as 10, porque eu estava num outro compromisso, ele e a Karina já estavam com tudo pronto aqui na minha mesa. Eu falei assim, Walter, eu adoro você, o que seria de mim sem você? Né? Aí eu falei, não, peraí, eu posso falar isso, porque a mulher dele pode ficar brava, né? Mas o Walter pensa num profissional, ele tem autor de todas as artes, né? Exato. E mais, os nossos folders. Todo um envolvimento, não só técnico, ele tem um envolvimento pedagógico com isso, tem um conhecimento, né? E nos ajuda demais. Então, Walter, a você os nossos agradecimentos especiais. A Kátia, que também trabalha nessa área e nos ajuda muito, e é parceira do Walter. Ao Fernando, nosso professor de informática, nós temos o privilégio de ter um grupo de professores titulares de informática que realmente tem nos dado um suporte, tem auxiliado as nossas escolas, nos nossos professores, não tem nos desamparado. Isso é importante, esse grupo é fundamental. Tá? A Karina escreveu um negócio aqui. Aos professores e diretores da modalidade creche que acompanham as minhas loucuras. Gente, eles compram minhas ideias. Obrigada pela paciência com a Karina. E eu agradeço a todos aqueles que têm participado. Eu gostaria que realmente tudo isso fosse espalhado. Né? A ideia é espalhar. Né? Que outras pessoas possam realmente
acessar isto, e o conhecimento não tem dono. O conhecimento não tem dono. Tá? Ele está comigo hoje, mas se eu não compartilhar, ele morre. Então, ele deixa de ter valor. Então, eu preciso que esse conhecimento seja compartilhado. E nem tudo que eu falo é o exato, é o correto. Mas eu também só vou aprender quando eu expressar o meu conhecimento e ouvir outras pessoas se expressando. Eu me sinto uma pessoa muito feliz e muito realizada de ter trabalhado todos esses anos aqui. Eu estou com 7 anos, em julho eu completei 7 anos aqui. Foram os melhores anos profissionais da minha vida. Tá? Não foi fácil, mas foram os momentos em que eu consegui realmente enxergar aquilo que eu estava fazendo, pude ver a construção disso, né? Então, foi muito importante. Isso eu vou levar para sempre, né? Essa experiência, essa vivência, esse estar à frente desta rede, trabalhar com esses profissionais, porque realmente... E hoje eu falo com muita, mas com muita segurança, tá? É a melhor rede de educação desta região, é a Rede Lins. Supera as particulares a perder de vista. Nós estamos lá na frente. Né? Então, se é a melhor rede, é porque ela é formada pelos melhores profissionais. Não se convençam, não fiquem convencidos. Tá? É um elogio que não é para vocês ficarem convencidos. É assim, se hoje nós somos bons, nós temos que estudar muito, aprender muito, porque amanhã nós temos que ser melhores ainda do que somos hoje. Porque o que sabemos hoje é bom e é suficiente para hoje. Para amanhã já não é mais. Os desafios de amanhã serão maiores. Tá? Então, o meu elogio é para dizer para vocês, lá em frente, sigam em frente. Esses são os desafios. Tá? São os desafios da educação. Muito obrigada a todos. Obrigada, Karina, pela oportunidade. Tá? Obrigada pelo trabalho, pelo que você desenvolveu. E, assim, por todos aqueles que hoje estão envolvidos em projetos e em trabalhos muito específicos, voltados ao amparo e à conversa e ao diálogo com os profissionais hoje da educação de Lins, dentro desse momento difícil que nós vivemos. Tá? Obrigada mesmo. Tá? Do coração. Eu que agradeço por toda a oportunidade de crescimento, pelas broncas, né, pelos puxões de orelha, pelos incentivos. E, meninas e meninos, temos mais projetos em andamento. O nosso webinário se encerra no mês de julho, né? Mas eu já disse para vocês algumas vezes, a pandemia evidenciou tudo. Então, evidenciou a agressividade de alguns, o egoísmo de alguns, mas evidenciou também a generosidade de outros, né? O comprometimento de outros, proporcionou tempo. Eu estou sozinha, mas a solidão também ajuda a pensar. Né? A Denise perguntou para mim, como você teve essa ideia? Porque a senhora me deixou em casa uns dias, porque eu consegui pensar. Então, nós temos mais projetos. Né? Aguardem, a Denise já divulgou o projeto Acolher, que o núcleo já está desenvolvendo. Nós temos muitas ações planejadas para o retorno, né? Então, a comissão de elaboração das diretrizes do retorno já está montada, já está começando a se reunir. Sim. E hoje, em específico, eu vou encerrar com um convite que eu não posso deixar de fazer. Eu e a Dani começamos um projeto novo, que é o Leia Mulheres Lins, e hoje será nosso primeiro encontro, né, através do Google Meet. A partir do meio-dia, nós vamos divulgar o link de acesso. É um clube de leitura e nós vamos discutir esse livro mensalmente. Teremos discussões de livros de autoria feminina.
mas tem mais coisas acontecendo. Apesar das escolas estarem fechadas, nós estamos trabalhando muito. Muito. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo. Um beijo. E a gente se vê em breve. Tchau. Obrigada a todos. Um beijo da Rosângela para você. A chefe não vai conseguir viver sem as creches. Não vou mesmo. Eu vou Quem é da creche, gosta da creche. Não dizer ainda. Vou lá na crechinha trabalhar voluntário. Vou. Rô, tem que cobrar. Gente, obrigada a todos. Obrigada, dona Denise. Até breve. Abraços.